Olá, minha gente! Estamos começando mais um programa Perfil e Negócios. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindes. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a importância da diversidade e inclusão nos negócios. E ninguém melhor para falar sobre esse tema tão importante que a minha amiga Elizabeth Scheibmeier. Falei certo agora, né? Certíssimo, certíssimo. CEO da Uzoma Diversidade. Beth, um prazer imenso. Minha amiga também, tá? Amiga. Um prazer imenso ter você aqui com a gente. Vai ser uma honra. Com certeza você vai trazer aí pontos muito importantes sobre uma pauta tão necessária hoje. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço, minha amiga. É um prazer estar aqui. Eu espero contribuir aí com as minhas vivências, com as minhas histórias, que eu possa contribuir e inspirar outros empreendedores e trazer aí uma discussão sobre diversidade. Com certeza. Olha, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância, né? Você tem uma irmã gêmea. Tenho uma né? irmã gêmea. Que é Eliana, que também tem que vir aqui. Então, fale um pouquinho como é que foi essa infância. Bom, essa infância é muito. Eu tenho uma irmã gêmea, Eliane, então eu tenho uma irmã mais velha que chama Cristina. E essa questão de ter uma irmã gêmea, só para quem sabe, vivencia, é muito bacana, porque você tem essa percepção de que você não é sozinho no mundo. É muito interessante essa coisa de ser gêmeos. Eu sou de São Paulo, daqui da cidade de São Paulo. Moramos ali na periferia da Zona Norte. Nasci ali no Parque Peruche, né, que era uma região considerada bastante perigosa. Tem até a escola de samba, Peruche, né? Sim. Então eu nasci ali na região, fui criada ali, né? Meu pai sempre trabalhou, uma pessoa com pouco estudo, veio de Minas. Da onde, Minas? De Mussambinho. Mussambinho é uma cidadezinha pequenininha lá em BH que ficou famosa, né? Depois que a Sabrina Sato fala de Mussambinho, né? Ah, é? Por quê? Qual é a relação? Porque acho que ela tem alguém de família de lá, mas meu pai é de Mussambinho, que ninguém conhecia. O Milton Leite também é de Mussambinho. Sim. Então a cidade ficou famosa por causa dessas pessoas. Meu pai é de Mussambinho, a família toda veio para São Paulo. Eram 6 irmãos, vieram para São Paulo. E uma mãe super matriarcal, né? E meu pai veio sem estudo e ele casou, teve seus filhos, trabalhava aí, primeiro aí quebrando calçada na rua, nessa parte de obra mesmo. E aí depois que ele foi estudando, ele sempre foi um homem muito fora da sua época. Fora da sua época, tirei um exemplo. Por que fora de sua época? Ele teve uma importância muito grande na infância de vocês, né? Sim, meu pai teve uma importância... De referência, enfim. Muito, muito grande. Eu acho que meu pai é um homem, sempre foi muito visionário. Apesar de ter pouco estudo, ele foi estudar... Acho que o meu pai foi fazer faculdade depois que a gente já estava pré-adolescente, mais tardiamente ele fez faculdade, mas ele foi um homem muito preocupado com questões políticas, sociais. Ele sempre foi muito ativista, sempre foi. Eu não, sabe, vereador, querer saber como funciona, ser participativo. Isso era uma característica muito forte do meu pai, né? Ele tinha os seus lados também. É lógico que tem um machismo estrutural também, que ele também não foi diferente, mas com relação a ser um homem muito preocupado com a questão social, ele sempre foi. Mas ele era envolvido no movimento negro? Como é que foi isso? Bom, meu pai foi um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, né? O Movimento Negro Unificado, é bom escrever, eu tinha claro que o Movimento Negro teve vários outros movimentos, Sim. né? O Movimento Negro Unificado... Isso quando? Foi em 78, tá. Né? Em 18 de julho, que tem a ata de formação do Movimento Negro, tem esse documento assim, emoldurado, né? Da ata de fundação do Movimento Negro. Teve uma morte de um jovem negro chamado Robson da Silva, salvo engano. E em razão dessa morte, em 78, vários grupos se uniram e foram ali em frente à municipal fazer um manifesto pelo fim da morte de jovens negros, 78, né? 78. E a gente vê algumas coisas meio... Nada mudou, né? Nada mudou. Fazendo esse protesto
pelo fim da morte de jovens negros, né? Não era a frase "Vidas Negras Importam", mas se você vê as frases, você pega as fotos da época e as frases são muito parecidas. Qual era? Você lembra a frase? Não era "Vidas Negras Importam", mas o fim da morte de pretos, permitindo educação. Tinha umas frases bem emblemáticas sobre essa questão e foi a primeira ação que aconteceu em plena ditadura militar. Então, se vocês observarem, por exemplo, o amarelo, ele tem algumas fotos que são desse momento. E meu pai está naquela foto, tem alguns deles, que aquele é bem emblemático, uma pessoa com um megafone e tal. Sim. Então, tem muita coisa emblemática naquela foto e hoje ela está sendo bastante usada para falar desse momento importantíssimo na história, né? Que a gente precisa sempre referenciar quem veio antes, né? O Movimento Negro 78, mas antes já teve outros, né, movimentos, né? Mas o movimento surgiu aí em 78 para falar sobre isso, né? Sobre o fim da morte das pessoas, dos jovens pretos, né? Que já era uma preocupação em 78. Sim. Mas e aí o seu pai, ele fez faculdade de quê? Meu pai, ele, depois de muito tempo, ele fez Ciências Sociais, né? Então, ele começou trabalhando nessa questão de saneamento básico, quebrar calçada, tal, tratamento de água. Aí, depois, ele foi promovido, tal, fez supletivo, tal. Aí, ele foi fazer faculdade, aí ele fez Ciências Sociais. Sim. Né? Ele foi fazer, mas ele sempre foi uma pessoa que se expressava bem, não tinha esse problema de falar em público, tinha muitas convicções, né? Não tinha medo de expor as suas convicções, era uma pessoa muito interessante. E sua mãe? Minha mãe já era mais dona de casa, minha mãe era uma dona de casa, muito daí eu falo, meu pai, de um certo ponto, ele tinha um olhar, né, mais para frente, mas com relação à questão de gênero, sim, né, ele ainda tinha esse olhar machista, né? Então minha mãe casou e foi ser dona de casa e foi começar. Minha mãe foi trabalhar, prestou concurso público, foi trabalhar. Nós tínhamos já seus 14, 15 anos, sim, mas que ela retoma essa ideia de voltar ao mercado de trabalho. E eu acho que também teve uma influência muito das filhas. E o que mudou muito a cabeça do meu pai, porque ele teve 3 filhas. Então, um homem machista, quando tem 3 filhas, ele precisa se desconstruir, né? Porque aí ele queria o quê? Que as filhas estivessem à frente, que as filhas não fossem dependentes, né? Então, aí ele teve que se desconstruir, né, para um outro homem. Então, o fato de ter 3 filhas mudou completamente essa formação, mesmo tendo uma mãe matriarcal, mas ele tinha uma visão, mas ele mudou quando ele tem 3 filhas, aí ele começa a levar as filhas para estar à frente das coisas que ele fazia, levava junto e tal, aí foi aí que ele mudou. Olha que interessante. Sim. E na sua família, só a sua mãe que teve cargo público ou é uma cultura familiar? É uma já? Cultura familiar. Meu pai, ele só para fazer um retorno, o Movimento Negro foi em 78, né, que foi fundado, 18 de julho, e meu pai, em 72, ele criou um grupo de trabalho de profissionais liberais universitários negros, 72, chamava Tieteprum. E esse grupo de trabalho chamado Tieteprum, ele tinha como objetivo trabalhar, era uma associação, né? Mas ele tinha o objetivo, quase uma consultoria, trabalhar muito com empoderamento de jovens negros. Caramba, olha que coisa 72. Empoderamento de jovens negros. Então, ele falava muito, como chamava como trabalho profissionais liberais universitários negros. Na época, meu pai não era nem profissional liberal, nem universitário, né? Então, ele criou o grupo, mas ele não se colocou como presidente desse grupo. Ele chamou uns parceiros que vieram, uma médica negra, doutora Iracema Almeida, era presidente dessa instituição. Um outro amigo, engenheiro negro, formado pela USP, era ele que era o vice-presidente, e eles trabalhavam muito com essa questão do empoderamento do jovem negro através da educação, né, que era fundamental. E meu pai falava muito assim, gente, tem que prestar concurso público. Tem que prestar concurso público porque é a única forma de vocês romperem a barreira da boa aparência, que é o racismo. Qual é a primeira barreira? Ele falava, tem que prestar concurso público, gente. E era o que ele falava. Então, nessa associação, meu pai era o diretor cultural.
né? Então, eles estavam aula de datilografia. Né? Ele chegou a conhecer Carolina Maria de Jesus? Eu não sei se ele chegou a conhecer, mas eu acho que meu pai é de 35, né? Porque ela falece em 77. Pode, sim. Lança o Quarto Despejo, acho que é década de final ali de 40, 50. Pode ser, eu acho que não, era lance 40, né? Meu pai nasceu em 35. Sim. Então era pequeno. Mas esse pessoal, Hélio Santos, Beatriz Nascimento, todo esse pessoal meu pai conheceu. Sim. Né? Então, esse grupo que meu pai criou, então tinha esse. Vamos prestar concurso público. Meu pai fala. Aí, na minha família, de tanto essa fala do meu pai, a maioria prestou concurso público. Na Polícia Militar, no IBGE. Era a única saída, educação, né, o Tribunal de Justiça. Então, assim, escrevente. Então, era essa a única saída que se tinha para ter uma mobilidade social. Sim. E aí, eu prestei, na época, do Banespa, né? Eu fui concursada do Banespa, entrei no Banespa por concurso. A minha irmã trabalha até hoje na Câmara Municipal, né? Ela é contadora, depois se formou contadora, entrou na Câmara Municipal. A minha irmã, Eliane, ela prestou concurso para educação. Ela é professora, né? Então, Sim. assim, como e meus primos, até hoje, quando você conversa, como o meu pai influenciou esses pitoquinhos aí, de todo mundo prestar concurso. E outra coisa, meu pai falava, prestar concurso e ter casa própria. Olha como essa questão de ter a casa própria propriedade, era uma forma de você começar a pensar em criar patrimônio e ter ascensão. Sim. Quer dizer, ele não usava nenhuma dessas terminologias de autoconhecimento, nada. Meu pai fica passado, não tinha inteligência emocional, era zero, né? Zero. Mas ele tinha esse olhar, como que a gente tinha que mudar. Outra coisa que meu pai fez na época é essa descoberta da nossa origem africana. De que lugar da África a gente vê? Meu pai tinha muito interesse em saber de onde a gente era. Sim. Fantástico. Mas você foi estudar Direito, né? Eu fiz matemática primeiro. Eu e Eliane fizemos matemática. Ah, tá. A gente fez matemática. Mas você depois se forma em Direito. Depois eu fiz Direito. Eu e Eliane fizemos matemática. Meu sonho era ser médica. Meu sonho sempre Tudo foi. Tudo era difícil, Tudo né? era Matemática, difícil. Direito e medicina. Aí eu queria fazer medicina, mas assim, a gente não tinha menor condições financeiras, nem para sonhar. Né, assim, não tinha a menor condições, mas eu não gostava da área de humanas, olha que coisa. Aí eu fui para exatas, eu e minha irmã fizemos matemática, a minha outra irmã fez contabilidade, que a gente gosta de cálculo. Aí eu fiz matemática, minha irmã matemática, e o Direito veio no momento quando eu entrei no banco, eu fui trabalhar numa área muito específica, que é uma área que trabalha com cálculos ciências atuariais. E aí que eu falei, meu pai queria muito que eu fizesse Direito, e no trabalho eu também usava para ele fazer Direito. Aí que eu fiz a faculdade de Direito. Olha. E aí depois você abriu um escritório de advocacia? Eu abri, como é que foi isso? Eu saí do banco. Isso quando? Desculpa, isso quando? Olha, eu saí do banco, eu me formei em 97, eu saí do banco, do Banespa, onde eu estava, montei um escritório, e é um escritório que já pensava nessa questão, muito de uma forma meio consciente, mas é um escritório que era diverso na sua essência. Ele nasceu diverso. Sim. Né? Então, nós temos uma negra, uma judia, uma nordestina, eram 4 mulheres e um homem. Olha, isso já quando? Isso a gente montou o escritório, a gente foi em 99, 2000. Quer dizer, já era um escritório diverso na sua essência. Já em 99. Esse era aí um grande diferencial do escritório? Era um diferencial dessa diversidade, né, de pessoas. A gente falava isso, a gente trazia isso como diferencial, que era um escritório que tinha aí, agregava pessoas que são diversas, mulheres e diversidades. A gente já tinha isso, falava muito disso, né, de sermos diversos, né, um escritório que agregava essas pessoas. E isso era um diferencial, sim. Era um diferencial, sim. E você entrou para o Mulheres do Brasil, né? Queria que você falasse um pouco sobre Mulheres do Brasil, da maravilhosa Luísa Trajano. Como é que foi isso? Bom, eu entrei no Mulheres do Brasil
Minha irmã entrou primeiro, a Eliane, ela entrou logo depois que fundou o Mulheres do Brasil, nasceu em 2013, né, uma iniciativa da empresária Luizelina Trajano, né, que ela foi para Brasília e criou esse grupo com 40 mulheres, hoje são 120 mil mulheres. A minha irmã entrou em 2015, eu entrei em 2016, né, que aí eu entrei no grupo em 2016, quando o grupo já estava abrindo, né, para todo mundo, que ele é mais fechado, aí ele foi abrindo e eu entrei em 2016. Sim. E você é diretora do Comitê de Igualdade Racial. O Comitê de Igualdade Racial, até para contar como que ele surgiu, a Luana Genô, que você conhece, do ITBR, a Luana Genô falava: Luísa, Mulheres do Brasil, que mulheres são essas que vocês estão falando, gente? Vamos... Você tem que pensar que mulher é essa para trazer. Mulheres, de fato, com a cara do Brasil, com a cara né? do Brasil. Aí a Luana começou, Luísa, tem que ter um comitê de diversidade racial aqui dentro, né? Aí conseguimos convencer, criou-se o Comitê de Igualdade Racial e eu, junto com a Lisiane Lemos, né, que também você conhece, assumimos a liderança do comitê. Depois houve alterações na liderança, mas a gente assumiu a liderança do Comitê de Igualdade Racial. E pensando assim, o que a gente podia trazer, agregar de diferente nesse comitê, a gente começou a trabalhar. A gente tinha um grupo Mulheres do Brasil que só tinha grandes empresárias. A gente falou, vamos trabalhar com ter mais mulheres negras em cargo de liderança. E nascemos com esse propósito. Trabalhar ativamente para que tenhamos mais mulheres negras. Isso dentro do Comitê de Igualdade Racial. Dentro do comitê. Bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta nesse ponto para a gente conhecer mais detalhes também e também os serviços oferecidos pela Uzoma Diversidade, tá? Então, ó, daqui a pouco a gente volta. Até já! E estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios. Nossa convidada de hoje é a minha amiga Beth Scheibmeier. Eu sempre fico assim, ó, na hora de falar o sobrenome, porque é difícil, né, alemão? E super chique, né? CEO da Uzoma Diversidade. Beth, queria começar esse bloco, a gente falando um pouco de como que as pessoas podem fazer parte do Comitê de Igualdade Racial e também do Mulheres do Brasil. E também queria que você falasse um pouco sobre o que é a Uzoma Diversidade. Tá bom, então vamos lá. Para quem quiser fazer parte do Mulheres do Brasil, basta entrar no site www.clubemulheresdobrasil.org.br. Tem lá, faça parte, clique. Aí você vai entrar numa plataforma que se chama WordPress. Ali você procura a Comitê de Igualdade Racial e você vai saber das reuniões e você pode participar. E as reuniões acontecem em São Paulo? Ou é porque tem vários estados, né? Tem vários estados. O Mulheres do Brasil ele está em todas as capitais, né? Sim. Em alguns estados, mais de uma cidade. E também está em todos os continentes. Sim. Inclusive na África. Olha! Né? Inclusive na África. Agora, recentemente, foi inaugurado um núcleo de Angola. Que lindo. E vai ter Nairobi e Moçambique. Que maravilha! Muito bom. E eu queria que você falasse mais sobre a Uzoma. O que é a Uzoma Diversidade? Bom, a Uzoma Diversidade é uma consultoria... Aliás, primeiro, desculpa, por que o nome Uzoma? Bom, quando a Uzoma nasceu em 2020, tá. Né, eu saí da advocacia, né, eu já estava nesse processo de querer sair da advocacia, e a gente começou a pensar como a gente pode trazer de contribuição, trazer nossas expertises profissionais para contribuir para mudar a sociedade e também trazer isso como negócio, né? Porque ela não é uma ONG, é um negócio, né? Que tem causa, impacto social, mas é um negócio. Aí a gente começou a pensar qual é o nome, né? E Uzoma, só para falar para você, porque Uzoma é um nome nigeriano. Ah, é? É um nome nigeriano e significa o bom caminho a seguir. Olha, que lindo. Né? E então, a gente acredita que diversidade é um bom caminho a seguir. Por isso, Uzoma. Muito lindo.
E quais são os serviços da Uzoma? Bom, quando a gente começou, a gente nasceu antes da pandemia, a gente nasceu em 2020. A empresa é sua e de sua irmã, minha, da Eliane, da minha irmã. Né? Ela nasceu antes da pandemia, ela foi em fevereiro de 2020, não tinha pandemia, nem sonhávamos com esse momento. E ela nasceu muito trabalhada na conscientização racial dentro das organizações. Tá. Né? Então a gente começamos a dar palestra, tal, trazer essa conscientização racial para dentro das organizações. Como que as empresas podem ser mais diversas? Como elas pensar em diversidade como um bom caminho a seguir para ela e para o negócio, né? Então a gente começou com isso. Veio a pandemia, veio a morte de George Floyd. E aí nós fomos procurados por uma empresa que queria uma consultoria que ajudasse. Ela tinha feito um compromisso global de ter 30% de lideranças negras. Né? No George Floyd foi essa empresa se comprometendo e ela queria uma consultoria que ajudasse nesse processo de atração de talentos. Sim. Não estava da nossa ideia, mas aceitamos o desafio, até por que ela queria a gente, porque ela falou assim que gostou do que a gente fala, da nossa proposta, e ela acreditou que a gente podia ajudá-la nesse processo. Fizemos esse processo de atração de talentos, então é um outro pilar da Uzoma Atração de Talentos, e de lá para cá não paramos mais. Né? Então foi essa empresa, depois foi outra. Então hoje nós temos um pilar que trabalha muito forte em conscientização dentro das organizações, palestra para liderança, palestra para toda a companhia, sobre diversidade. A gente busca sempre entender qual é a necessidade e apresentar um trabalho muito customizado para as empresas. Sim. Aí tem esse pilar que é de atração de talentos, né? Que a gente vem trabalhando hoje também, é um prazo muito forte da Uzoma. E nós temos o terceiro pilar, que é o desenvolvimento de talentos negros. Então, a empresa vai passar pelas suas etapas. Você vê como é uma jornada, né? É uma jornada. Uma jornada. Então, ela passa por esse primeiro processo de conhecimento, de letramento. Aí ela vai olhar o seu cenário, poxa, deixa eu olhar o meu cenário, aí a gente tem metas, tem diagnóstico, a gente faz isso também, constrói metas. Aí ela vai para esse processo de atração de talentos, aí eu já estou aí, já avancei um pouco, já estou aí com um pool de funcionários negros. Esse funcionário precisa crescer dentro da empresa. Aí vem essa questão de como que eu vou desenvolver os profissionais para que eles alcancem cargos de liderança dentro da organização. Perfeito. Né? Então ela tem todo... as coisas foram acontecendo, mas ela tem aí uma jornada, uma trilha, né, que a gente vem ajudando. Então a empresa que está numa fase, ela pega essa parte da Uzoma. Se ela está nessa fase, ela pega essa, conforme a fase da empresa. E como é que você vem sentindo essa transformação cultural nas empresas hoje? Olha, diversidade racial, falar sobre questão racial é um dos temas mais desafiadores, né, que a gente tem. As empresas é um tema que ninguém gosta, né? Tanto teve uma pesquisa da Exame, onde pergunta se a pessoa acha que o Brasil é racista. As pessoas, 84% diz que acredita que o Brasil é racista, mas 4% diz que não são racistas. Então, assim, quem são esses racistas? Não sou eu, é o outro, né? É a partir do outro. Então, quando você percebe, é desafiador, porque as pessoas precisam tirar muito aquilo que ela aprendeu da história. O que ela aprendeu, o que ela naturalizou, o que ela normalizou. Né? Então, assim, eu não conheço empresário negro, não conheço médico negro, não conheço dentista negro, não conheço executivo, programas de negros. Então, eu preciso abrir as pessoas, primeiro conhecer a história, entender o que o racismo estrutural impactou, né, a sociedade, para que ela comece a mudar. Então, mas as empresas estão mudando muito. E a mudança no sentido de que eu preciso trazer diversidade. Sim. Não só porque é bom o negócio, mas também porque é a coisa certa a fazer. Sim, mas isso tem que partir dos CEOs, né? Não só dos líderes de RH, né? Sim, eu acho que quando a gente fala de diversidade, é de cima para baixo. Ela tem que partir da autoliderança. O RH ele vai ser só um instrumento para desenvolver um programa, mas assim, quem constrói a cultura da empresa? Como que eu faço isso? É a partir da autoliderança. A autoliderança precisa estar muito engajada na questão de diversidade para criar o processo. E a gente trabalha a Uzoma com um programa bem diferenciado,
às vezes a gente faz essa conscientização para a autoliderança, mas tem empresas que hoje estão indo além. A gente está para mentoria individual para autoliderança. Então, eu tenho uma mentoria individual com o CEO para ele entender diversidade. Então, ele vai entender história, ele vai ter repertório para falar, para convencimento. Então, a gente faz vice-CEO, vice-presidente, diretoria, todo mundo com mentorias individuais, porque a pessoa se sente mais à vontade, né? Te falar, pô, isso é correto? Eu achava, não tinha percebido isso. Ele se sente muito mais seguro de mostrar a sua vulnerabilidade numa mentoria individual. Sim. E tem algum case de um CEO ou de uma empresa, sem precisar, obviamente, citar nomes, assim, do quanto que a diversidade contribuiu positivamente para os negócios? Olha, eu acho que tem vários, né, que eu vejo. Uma grande construtora, a gente fez um processo de letramento racial para todo mundo. Foi um letramento, assim, profundo dentro da empresa, mas profundo mesmo. A gente setorizou o letramento, né? Fez para o marketing, fez para a autoliderança, fez para o jurídico, comunicação, comercial. Fizeram um programa de atração de talentos muito grande, né? Então a empresa mudou a cara da empresa, né? Mudou a cara, assim, a cultura da empresa mudou. Sim. E agora eles estão numa outra fase, né? Eles estão construindo o que quero mais para o futuro. Eu já fui até aqui, eu quero mais. Então você vê o quanto isso foi importante. E essa questão de mentoria individual, eu tenho foi até essa semana, há 2 semanas atrás, que agora em novembro, que foi muito bacana. A gente fez, a empresa estava mudando o CEO, é uma empresa de grande porte, né? Mudando o CEO, a gente fez uma mentoria individual, né, com essa liderança, né, que era o antigo CEO, ele era VP, mas assumiu a presidência como CEO. Fizemos uma mentoria individual. E depois ele fez uma conscientização para os outros diretores da importância da diversidade e da importância de mudar a cultura. Foi assim, sensacional. Sensacional. Você percebe o quanto que isso vai mudar, como que incorporou, quanto ele contou a sua experiência, o que ele aprendeu e o que ele quer a partir de agora. Isso foi assim... Sim. Sensacional. Outro caso muito interessante que eu gosto de contar também de uma outra empresa, que ele mudou tanto que ele já não usou RH. Eu quero diversidade aqui na minha área, eu quero um engenheiro negro. O que ele fez? Ele foi no LinkedIn, ele buscou, entrevistou e falou para o RH, tem esses 3 profissionais aqui para você, só para validar, mas esses 3 já passaram por mim. Olha que mudança total, né? Total de paradigma. Total. Hoje a gente tem... qual a porcentagem de mulheres negras, por exemplo, em cargos de liderança das grandes empresas? A gente sempre se baseia naquela pesquisa do Ethos, que é de 2016, que falava 4,7 pessoas negras em cargo de liderança, e quando falava de mulheres era 0,4. A gente está falando de 2,3 de liderança. A gente tem, por exemplo, CEO negra. Não tem. Não tem. Né? Então, ainda é uma jornada, quando a gente fala de mulheres, ainda estamos numa jornada, o número de mulheres negras em cargos executivos ainda é um caminho muito lento para esse crescimento, né? Mas precisa trabalhar ativamente para que esse crescimento aconteça. E as metas das empresas, quando passam por uma jornada como essa, é de chegar a quanto % em 2030, por exemplo? Bom, tem empresas que estão com uma meta ousada, que é ter o mesmo número da população representativo, 56,7% do 2%, né? E setorial. Então, se é uma empresa que está em todo o território, ela vai olhar qual que é, isso é muito importante, qual é o percentual de pessoas negras que tem naquele território e ela trazer esse percentual para dentro das organizações. Tem empresa que está falando 30%. Em cargo de liderança, é também uma meta bastante ousada, né? Mas tem empresa que está com 15%, mas já é um avanço. Sim. Para quem estava de 2%, a gente falava de 2%, eu estou falando me comprometer em 15%, é um tremendo avanço. É um tremendo avanço. Sim. Mas também muito trabalho. É uma jornada, né? Não é uma palestra e acabou, não. É uma jornada de construção, né? Quais são esses níveis de treinamento? Bom,
é uma jornada de construção, o treinamento, primeiro tem que ter um treinamento constante, né? Nossa, vai ter Elizabeth de novo para falar sobre treinamento. Depois que você entende a questão histórica, isso é fundamental, entender a história do Brasil, né? Como que foi construída a sociedade. Depois eu preciso tirar todos os meus vieses no momento da contratação. Então, como que eu vou treinar, vamos trabalhar para como olhar, a fazer um processo de atração diferente. Uhum. Então, eu vou treinar o RH. Como que eu faço? Porque eu não posso querer coisas diferentes fazendo a mesma coisa que eu sempre fazia. Então, eu começo a fazer um processo diferente. Fiz um processo diferente, entrou, como que eu acolho? Como que eu faço essa questão do pertencimento? Porque às vezes o RH faz, atrai, mas o time não está preparado para receber. Aí a pessoa, como que eu atraio? Como que as pessoas se sentem pertencentes? Como que eu valorizo esses talentos? Sim. Né? Como que eu faço que esse talento cresça? Como que eu comunico? Né? Como que eu converso? Como que eu incluo? Né? Então tem todo esse processo de trabalhar em comunicação, inclusão, pertencimento, como que eu avalio na hora de uma promoção. Uhum. Então, são várias etapas nesse processo de treinamento para que a empresa realmente tenha um avanço bastante e trabalhar muito a cultura. Sim. A diversidade precisa ser parte da cultura da organização. Sim. Se não for parte da cultura, né, não é só para colocar na parede, né? Ela ser incorporada na cultura da empresa. Com certeza. Você falou de cultura, né? E eu trabalho com cultura também como produtora, né? E eu percebo que muitas vezes as empresas não sabem ou não veem a possibilidade de, por exemplo, investir em projetos culturais que tenham representatividade, seja do cinema, seja de teatro, enfim. Você acha que ainda falta, e que também sejam produzidos e encabeçados por pessoas negras, obviamente? Eu vejo que ainda há um gargalo, né, desses produtores, diretores chegarem até as empresas, a pessoa certa da empresa, né, do marketing da empresa e vice-versa. Como que você vê isso? Bom, essa questão do investimento, né? Eu sempre falo, quando você começa a entender, a empresa precisa entender que a diversidade é um todo, né? Eu tenho que investir em diversidade em todo o seu entorno, né? Uhum. É na cultura. Então, eu tenho que investir e patrocinar projetos culturais de pessoas negras, né? Sejam desde o lançamento de um livro, eu tenho que investir nisso. Sim. Porque eu tenho que mudar esse quadro e eu preciso investir. E a empresa, ela também, ela se beneficiou do racismo, ela ganha dinheiro de pessoas negras, então ela precisa investir. Uhum. Né? Então ela precisa investir muito para que isso seja uma normalidade. Então, quando eu vou pensar no que investir, né, aonde eu vou botar meu dinheiro, eu tenho que olhar se aonde eu vou botar meu dinheiro, eu estou olhando para a diversidade, para projetos e produções feitas por pessoas negras. Quando fazer uma produção até de um comercial, eu estou olhando a diversidade nos meus fornecedores? Sim. Eu estou olhando quem é que está... Tem nos meus fornecedores diversidade? O meu fornecedor pensa também em diversidade na sua cadeia? Então, eu tenho que olhar minha cadeia de fornecedores para que eu invista. Quando eu vou pensar em investir num artista, num filme, numa peça, essa peça, ela tem diversidade? Eu estou olhando a diversidade também nesse espaço? Então, depois eu falo, é uma mudança de raciocínio, de mindset, de mentalidade. Eu tenho que estar o tempo todo apontando, né? Porque senão a gente vai numa rotina, né? Essa mudança de mentalidade, quando você fala isso, é sobre o entendimento da responsabilidade de pessoas brancas em relação a essa pauta? Porque às vezes tem isso, né? Tem a questão de, às vezes a pessoa não quer nem falar sobre o tema, não é o meu lugar, coloca a desculpa, né? Não é o meu lugar de fala. Né, por exemplo, ou eu não tenho culpa, né? Eu não escravizei ninguém, enfim, a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre responsabilidade, né? Então, a mudança de mindset que você cita isso, esse entendimento do quanto que ela é responsável, né? E qual o papel dela enquanto responsável para criar essas oportunidades, é isso? Exatamente, o quanto que a minha responsabilidade
da mudança. Porque a empresa hoje, ela não é só lucro. Ela tem uma responsabilidade social. Sim. Né? Então, o quanto que eu tenho que ser responsável para que aconteça uma mudança, né? Então, eu tenho que olhar para o meu entorno. E hoje em dia, você vê as empresas investindo muito, olhando o meu entorno. Eu tenho que investir, de repente, numa escola pública que está no meu entorno. Ah, eu quero trazer profissionais negros. Mas vamos olhar meu entorno, a escola, né? Vamos olhar a comunidade, vamos olhar... Porque eu tenho um papel social, uma responsabilidade social sobre isso. Sim. Porque isso é fundamental. Isso também hoje é valor para as organizações. Sim. É valor da Bolsa, né? Isso é valor. Sim. Então eu tenho que olhar o quanto que eu tenho que olhar o entorno, investir em cultura, investir em educação. Isso é um investimento, e um investimento que tem retorno, hein? Sim. Esse é um investimento que tem retorno. A longo prazo você vai começar a ter retorno. Você vai começar a aumentar o número de consumidores. Eu sempre falo, você vai aumentar o número de consumidores, né? Quanto mais as pessoas tiverem capacidade financeira para poder adquirir bens, criar negócios, eu estou aumentando o meu número de consumidores. O tamanho você falou de 56% da população brasileira é um número e tanto que não dá para ser desprezado, né? Com certeza. Beth, a gente precisa ir rapidinho para o nosso próximo intervalo, mas na volta eu quero saber muito mais sobre a sua trajetória profissional e também como CEO da Uzoma Diversidade. Perfil e Negócios volta daqui a pouquinho, tá? E estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios e hoje com uma convidada muito especial, a Beth Scheibmeier, CEO da Uzoma Diversidade. Beth, a educação que o seu pai prezou para você, para Eliane, enfim, foi fundamental para a sua trajetória? Fundamental. Eu acho que a educação ela é transformadora e eu acho que as empresas e se olhar muito para a educação transforma. Sim. Ela abre oportunidades para mudança de vida. Então, a educação, para mim, foi muito importante. Eu vim de uma escola, estudei escola pública, né? Aí, quando eu fui fazer o ensino médio, meu pai queria que a gente fizesse uma escola particular, então ele conseguiu uma bolsa de estudos para a gente. A gente foi fazer uma escola particular, eu e minhas irmãs, éramos as 3 únicas mulheres negras na escola, né? Não tinha, mas aquela coisa, nós não éramos sozinhas, nós éramos em 3 irmãs. Né? Então isso facilita bastante, né? E esse empoderamento também que o meu pai nos deu era fundamental. Na universidade, quando a gente foi fazer matemática, eu e minha irmã era uma das poucas pessoas negras na faculdade de matemática. A minha irmã na contabilidade, ela também era uma das poucas mulheres negras na contabilidade. No direito, depois que me formei em matemática, fui para fazer direito. Eu fiz direito, trabalhava à tarde, estava de manhã. Na sala de aula eram 2 mulheres negras no direito. Quer dizer, então assim, mas isso nos trouxe a oportunidade de alcançar e buscar os espaços, né? A educação traz isso, né? A oportunidade de você acessar os espaços. Então, é um valor fundamental e para mim é muito importante. Eu sempre falo, quando eu trabalho com jovens e trabalho voluntário, eu falo muito que mantenha-se na educação formal. Se forme, conclua. Por quê? Porque eu acho que quando você começa a abrir, você amplia a sua visão de mundo. E você aprende a pensar por você. E você começa a ter planos e planejar e ter sonhos e ver que é possível. Né? Porque eu acho que quando a gente fala de pessoas negras, às vezes as pessoas não acreditam que é possível, né, alcançar os espaços. Então, quando você começa a alcançar e você passa a perceber que você também é referência para outra pessoa. Né? Então, acho que o nosso papel também, eu também sou referência para outros. Se ela pôde fazer faculdade, é desafiador, é sacrificante?
mas ela pode fazer, pode concluir. Aí eu sou inspiração para as pessoas que estão no meu entorno. Sim. Eu vou inspirar outros jovens a fazer faculdade. Cada vez que um jovem faz faculdade, vai fazer um intercâmbio, ou então ganha um prêmio, ele está inspirando outros jovens, porque a escola, como você sabe, é o primeiro lugar onde o racismo é reproduzido também. Sim. Também. Né? Mas você se fortalecendo e entendendo o seu lugar, você vai se inspirando, você vai dizer, eu posso chegar lá. Então, quando eu vejo uma menininha hoje falar, eu quero ser médica, nós fizemos um evento chamado Desafios da Medicina. E só tinha médicos negros, homens e mulheres. Uau. Aí tinha uma menininha, tinha uns 6 anos. Ela olhou para uma médica e falou assim, eu quero ser médica também. O que isso ampliou? A referência. Né? Quando a pessoa vê a Maria Gal fazendo, que fez USP, que fez teatro, eu quero ser atriz. Sim. Eu tenho um modelo, eu quero ser jornalista, né? Eu quero ser médico, sim. Eu quero ser juiz, apesar que a gente não tem lá no STF o nosso ministro, mas eu posso, quando eu tiver, sonhar, eu quero estar naquele, eu posso ocupar aquele espaço. Sim. E você vê as empresas investindo na educação de jovens negros? Ainda muito pouco, muito pouco. Eu acho que tem muito a se fazer. Né? Investir em educação tem muito o que fazer. Nós temos deficiências aí na escola pública, né? Onde a maioria das pessoas negras estudam. Então eu preciso investir, seja no período contraturno, oferecendo formação complementar para esse jovem, né? E quando eu falo formação complementar, não é formação complementar para ter mão de obra barata no mercado de trabalho. Sim. Eu falo formação complementar para ele ter mais conteúdos, por exemplo, de inteligência artificial, de matemática, de física, de química. É realmente uma complementação daquilo que às vezes é deficitário na escola pública, né? Para que ele consiga chegar numa universidade pública com mais tranquilidade, né, com mais facilidade, porque as cotas aumentou o número de profissionais negros nas universidades, mas precisamos aumentar ainda mais. Sim. Muito mais, né? Ainda precisamos aumentar mais, então eu preciso investir nesse jovem, sim, né, dessa escola pública. E eu faço como? Formação complementar, ensino complementar, horário contraturno, para que essa criança se mantenha na escola, que ela não tenha que sair da escola para poder trabalhar e ajudar em casa. E às vezes é uma bolsa complementar para que a criança fique na escola mesmo, né? Sim. Que ela incentive para que ela fique na escola. Sim. E você como empresária, mudando aqui um pouco o contexto da pergunta, você como empresária, quais são os maiores desafios que você vê da Uzoma Diversidade? Eu acho que o desafio do qualquer empresário negro as pessoas às vezes não acreditam na nossa capacidade, né? Ela sempre é se colocada em xeque, né? Sim. Vai entregar, não entrega. Aí na hora, até na precificação, o seu preço é sempre muito mais caro. Nossa, não dá para fazer por menos, a pessoa quer pechinchar o seu valor, né? Então tem esse desafio muito grande, né? Das pessoas acreditarem no seu trabalho, acreditar na sua entrega. Sim. E acreditar que você está investindo porque aquilo é bom e está resultado. Isso é um desafio do empresário, do empreendedor negro. Eu também acho nos reconhecer como empresários. Né? Nós somos empresários, a gente pagamos impostos, sim, altos, né? Contratamos pessoas, né? Estamos aí investindo, então assim, agregamos valor. Sim. Trazemos valor para a empresa, entender que nós estamos agregando valor, isso é muito importante. É um desafio aí fazer as pessoas valorizarem esse empresariado, né? Você lembra de algum evento, algum contexto que você possa colocar, sem citar nomes, em que você foi descredibilizada enquanto CEO? Às vezes, o que eu faço, assim, quando eu percebo que as pessoas estão... Você percebe o racismo de uma maneira muito sutil, porque o racismo no Brasil é sutil.
Sim. Às vezes você tem um projeto está apresentando uma proposta, um projeto que você estudou, você está trabalhando, você tem experiência, não é a primeira vez, conhece, e as pessoas estão colocando em dúvida aquilo, estão colocando em dúvida o valor. Hoje, a gente tem, às vezes, a tranquilidade de falar assim, você não está no momento de contratar a gente. Você não está pronto, não é que nós não estamos prontos para você, você não está pronto para a gente. Perfeito. Então, às vezes, você tem que falar, não... Vamos, você não está. Não é que eu não estou pronta, você não está pronto para nossa consultoria, né? Você precisa talvez começar, porque assim, eu tenho uma experiência de dependente da Uzoma tem 4 anos. Eu tenho uma história e um conhecimento com relação à temática. Sim. Então, eu sei do que eu estou falando. Né? Então, quando fica colocando em dúvida, em xeque, aquilo que eu estou falando o tempo todo, ou então 20 reuniões de alinhamento, gente. Aí falou, olha, eu acho que você não está entendendo. Acho que talvez não é o momento para que você nos tenha como fornecedor de serviço. Então, isso que você falou é maravilhoso, porque você simplesmente inverte a lógica. Não é você que está precisando da empresa, é a empresa que precisa de você. Exatamente. Né? Exatamente. Está quebrando um paradigma. E como é quando eles têm essa resposta? Qual é a reação? Não, às vezes as pessoas ficam em choque. As pessoas ficam em choque, porque elas não esperam. Sim. Né? Porque elas entram muito naquele lugar, não, ela vai aceitar porque está precisando, né? Ai, nossa, Elizabeth, esse valor, não dá para você fazer por menos? Não dá para fazer por menos. Então, você, ano que vem, você coloca no seu orçamento. Perfeito. E você volta, porque diversidade precisa estar no orçamento da empresa. Sim. Não é etapa apurado, não é o mês de novembro. Sim. Quando você está trabalhando, você faz seu orçamento para várias questões dentro da organização. Sim. Você está ali fazendo planejamento estratégico. A diversidade está ali, quanto você vai investir nisso? Aí às vezes eu falo assim, gente, é o seguinte, de repente esse ano não foi no planejamento estratégico, você não está com recurso, mas pensa isso para dezembro, traz isso para o planejamento estratégico e o ano que vem você já está com o valor dentro do que a gente pode fazer, né? Porque também, senão, a gente não vai avançar. Maravilhoso. E aí você me faz lembrar um evento que aconteceu comigo, né? Porque eu também, enfim, trabalho com mestre de cerimônias em eventos para empresas, e aconteceu exatamente isso que você falou, né? O ano passado a gente tinha mandado um valor para essa empresa e aí, enfim, acabou que a gente não fechou porque não coube no orçamento dele. Pena. E aí a gente falou, tá, então ano que vem a gente pode pensar. E realmente a empresa me procurou nesse ano, então faz todo sentido, assim. Né? A gente também não se coloca nesse lugar de que a gente está precisando. É a empresa que precisa da gente para se transformar também. E é negócio, gente. Nós estamos falando de negócio. Como que negócio é negócio? A pessoa precisa entender que, às vezes, naquele momento, ela não tem valor para contratar a minha consultoria. Mas o ano que vem ela se prepara, ela tem. Às vezes ela não tem um valor para contratar, mas legal. Agora, se ela quiser, ela vai ter orçamentos, preparar para o ano que vem ela trazer você. Até porque para outras pessoas brancas e empresas de pessoas brancas, ela tem sempre orçamento. Sim, às vezes eu vejo contratar pessoas brancas para dar palestra sobre diversidade e paga uma fortuna. E quando você dá o teu preço, mas então, contrata lá o fulano, né? E pronto, né? Fazer o quê? Em outro momento você pensa em rever, me contrata, aí a gente pode conversar. Do racismo sutil, sutil, né? E a amizade continua, hein? Sim. Porque são negócio, não é pessoal. Exatamente, maravilhoso. Beth, quais dicas que você dá para quem quer empreender nessa área? Bom, a dica que eu dou estudo constante, é fundamental. A gente tem que estar atualizado, porque assim, o mercado é muito rápido. Por exemplo, quando a gente começou, a gente começou antes da pandemia. A gente estava um tipo de treinamento que era um treinamento presencial. Aí, quando a gente começou, aí mudou para online. Sim. Aí mudou. Hoje você está híbrido, você faz treinamento de uma forma híbrida. Hoje você tem que pensar em inteligência artificial, você tem que pensar em plataforma. Então, assim, o tempo todo você tem que ver o que o mercado está fazendo, como que está atualizando, como as coisas estão acontecendo para que você se mantenha atualizado. Sim. E você tem livros, filmes, enfim, referências que você possa compartilhar com a gente sobre esses estudos, sobre essas mudanças? E olha, você se inspira? Não, eu tenho muito, agora não vou conseguir lembrar nenhum, mas eu sempre, quando eu for falar de diversidade, eu sempre falo o seguinte,
A gente tem livros acadêmicos que você pode estudar, principalmente quando a pessoa está caminhando nessa jornada de diversidade, de letramento racial. Leiam livros de autores negros. Gente, leiam livros de autores negros. A gente tem vários autores negros que a gente precisa ler. Conceição Evaristo, precisa ler Carolina de Jesus, precisa produzir um filme de Carolina de Jesus também, por favor, para que ele saia, porque nós temos cinemas aí. Vai assistir filme produzido por profissionais negros, vai assistir peças com autores negros, personagens, vai assistir Invista nesse teatro, tem público, as peças estão lotadas, lotadas, qualquer filme lotado. Então, assim, Invista, leia Conceição Evaristo, leia Ana Maria Gonçalves, Helena Alves Cruz, né? Luciene Nascimento, leiam, né, essa literatura, e isso traz o quê? Editoras que vão investir em autores negros, que estão aí buscando espaço para apresentar o seu trabalho. Então, invista em artistas negros, tem muita gente boa aí no mercado que precisa ter esse espaço. Então, assim, olha aí, tá em torno, vão olhar o que tem em torno e vai investir, que isso vai fazer muita diferença. Com certeza. E para além disso, né, a gente está falando de memória, está falando de nossa história, né? A gente está falando de nossas referências que foram muitas vezes apagadas, né? Você citou a própria Carolina Maria de Jesus. Isso. Né? Uma coisa que eu sempre falo também, o que eu acho interessante, você está produzindo Carolina de Jesus, mas assim, vamos revisitar nossas memórias, quantas pessoas que foram apagadas pela história. Nós temos um apagamento histórico das pessoas negras. Vamos buscar aí, vamos pesquisar. Tem bibliotecas trazendo essa história que não foi contada. Né? Isso é fundamental. Com certeza. Bom, e para quem quiser contratar a Uzoma Diversidade, como é que faz? Bom, a gente está em todas as redes sociais, né? Então, se você quer nos procurar no LinkedIn, no LinkedIn é Uzoma Diversidade, a gente tem um conteúdo constante de matérias, de texto, muito bom. Então, vale a pena. A gente faz uma curadoria muito bacana do que a gente coloca na rede. Você pode também entrar no nosso site, uzomadiversidade.com.br. Também estamos lá, também trazendo conteúdo. No Instagram, uzoma.diversidade, também você vai nos achar também com conteúdo bastante relevante. E também no Facebook. Também daqui a pouco estamos aí no Twitter e no TikTok também. Vocês vão saber, porque a gente precisa estar aí atualizado o que o mercado não pode falar não. Só não. Nos procure aí nas redes sociais que vocês vão nos achar. Com certeza. Bom, Beth, muitíssimo obrigada por estar aqui. Uma honra imensa. Tanta história, tanta sabedoria aí para estar compartilhando com a gente. Queria que você deixasse só uma mensagem final para os empreendedores que estão nos assistindo. Não tenham medo de empreender, não tenham medo de se atirar nos seus negócios. Se juntem a outros grupos aí de profissionais negros, de empresários negros. Tem vários grupos hoje se formando. E não tenha medo de crescer. Né? A gente está aí, pensar que a gente precisa aí crescer e não tenham medo de crescer. Se coloque nesse lugar que não sou o empreendedor, porque negro é empreendedor, o branco é empresário. Nós somos empresários, nós estamos pagando imposto, estamos investindo e aí toda a sociedade ganha. Então não tenha medo, né? Se atire aí e faça parte desse grupo de empresários negros. Maravilhoso. Obrigadíssimo mais uma vez. Obrigada. Tá? É um prazer, eu que agradeço o convite. Bom, gente, estamos aqui no final do nosso programa Perfil e Negócios. E não se esqueçam, toda quarta-feira às 22h30 aqui no canal Empreender, porque vocês já sabem que assistir é um ótimo negócio. Até a próxima!